Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para darmos sequência ao nosso estudo de História da Filosofia Grega. Estamos levando até vocês uma visão bastante panorâmica, diga-se de passagem, né? Uma visão bastante eu diria, bastante sintética acerca deste período que marca o surgimento da filosofia grega, da filosofia ocidental, e que é um período de muita criatividade de ideias, de muita reflexão, do surgimento de concepções, visões de mundo extremamente maravilhosas, e muitas delas irão atravessar os séculos e chegarão até nós, né? Nós somos, em boa medida, influenciados por aquilo que disseram os filósofos gregos, né? Aquilo que afirmaram os filósofos gregos, né? Quando Mary Shelley, a autora do Frankenstein, diz "We are all Greeks", somos todos gregos, ela expressa neste verso a grande influência que nós sofremos dos gregos e, sobretudo, de suas ideias, de sua filosofia. Nós estamos, portanto, apresentando a vocês uma visão por cima, uma visão panorâmica, uma visão pelo alto, sintética, resumida, deste período tão fértil, deste período tão produtivo, deste período tão criativo em relação à história do pensamento ocidental, em relação à história das ideias ocidentais, em relação à história da filosofia. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas conosco ao longo das aulas que já ministramos até aqui e tenham gostado. Espero que continuem nos acompanhando. Iremos caminhar ainda bastante dentro da história da filosofia grega e hoje dando sequência ao pensamento de Heráclito de Éfeso. Mas antes de continuarmos analisando a filosofia de Heráclito de Éfeso, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar divulgando esse espaço com outras pessoas. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês conhecimento, nós levamos a vocês conteúdo de qualidade, conteúdo substancial e consistente, né? Conteúdo esse cada vez mais escasseado, cada vez menos desejado, menos ambicionado, menos aspirado, menos cobiçado por boa parte das pessoas de nosso tempo, né? Por boa parte de nossa sociedade, quiçá de nossa humanidade. Mas você que está aqui certamente está porque privilegia, porque preza, porque valoriza conteúdo de qualidade, conteúdo consistente, conteúdo substancial, porque valoriza o conhecimento. E nós, como defensores da importância do conhecimento para a vida do homem e da mulher, aqui estamos sempre levando a vocês um pouco de conhecimento. Portanto, você que sabe da importância do conhecimento, você que ama o conhecimento, lembremos-nos, né, a palavra filosofia, em seu sentido etimológico, significa amor ao conhecimento. Você que ama o conhecimento, nos ajude, portanto, divulgando esse espaço com outras pessoas. Não se esquecendo de fazer a sua inscrição, os seus comentários, a fim de que nós possamos
cada vez mais levar essas lições aqui a um grupo maior de pessoas. Pois bem, em nossos encontros anteriores, falando sobre Heráclito, afirmávamos a importância que os contrários exercem na filosofia de Heráclito de Éfeso, né? Afirmávamos o quanto que, diferentemente dos filósofos que o antecederam, sobretudo diferentemente dos filósofos da escola de Mileto, Heráclito se atém ao devir, à mudança, à transformação contínua, constante e perpétua do cosmo. Todo o cosmo está em movimento e enquanto os filósofos que antecederam Heráclito se ativeram à causa, a causalidade do cosmos, Heráclito vai se ater à mudança propriamente dita do cosmos, as transformações que o cosmos passa, que o cosmos atravessa. São estas transformações, são essas mudanças, é este constante devir, é este contínuo movimento, é este moto perpétuum que interessa a Heráclito. E nós já vimos que estas mudanças, estas transformações, esse moto perpétuo, esta mutabilidade constante que há no cosmos, sempre irá nos colocar diante de um determinado objeto e o seu contrário, né? Diante de um objeto, diante de determinado fenômeno e o seu oposto, né? Todo o cosmos é estruturado sobre estes opostos, sobre estes contrários. E os contrários em Heráclito são importantes, por quê? Porque é a partir dos contrários que nós podemos afirmar a identidade do ser, afirmar a identidade das coisas. Vejam, eu só sei o que é o doce porque eu conheço o amargo. Eu só sei o que é o escuro, porque eu conheço o claro. Eu só sei o que é o dia, porque eu conheço a noite. Eu só sei o que é a paz, porque eu conheço a guerra. Vejam, a identidade de um determinado objeto, para Heráclito, nunca está neste objeto. Está sempre no seu contrário. Portanto, é o contrário que, de alguma forma, ressignifica o outro, ressignifica o seu reflexo, ressignifica o seu espelho. E nesse sentido, a filosofia heraclitiana, né, como a filosofia da guerra, desenvolvida por Heráclito, sobre a qual nós fizemos alguns comentários em nossos encontros anteriores. Vejam o quanto que a filosofia de Heráclito também é atual neste sentido. Por quê? Porque num contexto social no qual vivemos, onde se defende tanto a importância das diferenças, o respeito às diferenças, o respeito à diversidade, defesa essa, respeito este, sempre muito legítimos, num contexto como este no qual vivemos, em que as diferenças são respeitadas, são celebradas, são elogiadas, são benquistas, pelo menos no discurso, né? E nós sabemos o quanto que as diferenças, sobretudo as diferenças que marcam as minorias,
as diferenças que identificam grupos minoritários, quase sempre sem força política, quase sempre perseguidas e discriminadas, né? Tendo os seus direitos em não poucas ocasiões cerceados, né? Enfim, vejam o quanto que neste contexto em que, pelo menos, repito, pelo menos no discurso, embora na prática nós saibamos que a coisa é bem diferente, pelo menos no discurso que defende tanto a importância das diferenças, a importância dos contrários. Vejam o quanto que neste contexto a filosofia de Heráclito remoça a sua significância, remoça a sua importância, porque este filósofo, lá no V século antes de Cristo, já defendia não só a existência, a importância dos contrários, mas o quanto que nós só podemos identificar as coisas e o seu sentido, o seu papel, identificar a nós mesmos a partir dos contrários, a partir dos opostos, a partir das diferenças. Essas diferenças, esses contrários, conforme diz Heráclito, vivem num processo de conflito constante, né? Vejam, para que o dia chegue, é preciso que a noite saia de cena. Para que algo cresça, é preciso que algo diminua. Para que algo viva, é preciso que algo morra. Para que algo exista, é preciso que algo deixe de existir, né? Vejam, na natureza, as estações estão sempre se digladiando entre si, no sentido que só há verão se não houver inverno, se não houver primavera, se não houver outono. Só outono se não houver nenhuma outra estação. Portanto, a existência, ou pelo menos a presença de uma estação, implica, acarreta o afastamento das outras estações no cenário climático do mundo, né? Ou de certa região, ou de certo período do ano. As coisas estão num constante conflito em Heráclito. A guerra é perpétua, mas a guerra não é a realidade absoluta. Por quê? Porque até mesmo a guerra só existe por conta da paz. Até mesmo a guerra tem que ser suprimida em determinado momento por conta da paz. A guerra só existe porque existe a paz só existe porque existe a guerra. Então, guerra e paz se intercalam, se alternam. Guerra e paz vão dividindo entre si determinados cenários, né? Guerra em uma determinada região, paz na outra, né? E assim sucessivamente, e assim se sucedendo, né? Quando começa a guerra num determinado local, a paz impera em outro, né? E assim sucessivamente. Ora, e estes contrários conseguem viver no mesmo palco chamado natureza, no mesmo palco chamado mundo. Olha,
o mundo, a natureza são marcados por esses contrários, mas esses contrários que, repito, vivem num constante conflito, mas é um conflito equilibrado, é um conflito limitado de tal modo que o mundo aí continua, que a natureza aí continua, que a humanidade aí continua, que o cosmos aí continua, o cosmos se mantém. Ora, se não houvesse um equilíbrio nesses conflitos, todas as coisas já haveriam sido destruídas. A natureza deixaria de existir, o mundo deixaria de existir, o cosmos deixaria de ser. Mas se o mundo aí está há milhares de anos, se a natureza aí está há milhares de anos, se o cosmos já está há milhares de anos, é que mesmo sendo eles o palco deste conflito, prevalece um equilíbrio. Permanece um equilíbrio, permanece para nos valermos de um termo heraclitiano, embora tenha sido um termo fundado por Pitágoras, já falamos sobre isso, mas permanece uma constante harmonia, uma perene harmonia, a harmonia dos contrários. Se os contrários estão aí e vivem se digladiando, mas nem por isso este conflito implica a morte da natureza, a morte do cosmos, um desfecho trágico do mundo, é porque esses contrários vivem em constante harmonia, vivem numa verdadeira unidade harmoniosa. E a causa desta harmonia, o sentido de ser desta harmonia se encontra em Deus. Para Heráclito, Deus ou Logos, um termo mais pertinente ao pensamento de Heráclito, para este filósofo de Éfeso, Deus é a causa desta unidade dos contrários, a causa desta harmonia dos contrários, e até porque os contrários vivem harmoniosamente em Deus. Vivem de forma serena, equilibrada em Deus. Em Deus se encontram a guerra e a paz, a plenitude e a necessidade, o dia e a noite, o doce e o amargo. E aqui, dentro deste nosso mundo judaico-cristão, né, nós passaríamos aqui boas horas mostrando quanto que esses contrários estão presentes, inclusive, nas escrituras, né, nas sagradas escrituras, na Bíblia, né, no Deus judaico-cristão, né, a gente vê o Deus do Antigo Testamento fazendo guerra ou inspirando, dando força a Israel para ir à guerra, mas também intervindo de tal modo a promover a paz, né? Eu me recordo agora de um texto lá no livro do profeta Ezequiel, quando Deus dá a Ezequiel o rolo de um livro, né, um livro, né, e pede para que Ezequiel engula, devore aquele livro, né? Claro que isso aqui é uma metáfora, mas enfim, pede a Ezequiel que Ezequiel engula o livro, né? E Ezequiel engole e diz que o livro lhe era doce ao paladar, né? Mas, entretanto, à medida que Ezequiel ia ingerindo este livro ia se tornando amargo, como fel em seu estômago, né? Vejam, o doce, no mesmo livro nós encontramos o doce, no mesmo livro de Deus nós encontramos aquilo que é doce, mas aquilo que é amargo, né? Vejam, os contrários vivendo de forma harmoniosa em Deus. Portanto, para Heráclito, Deus ou Logos
representa, encarna a unidade, a harmonia dos contrários. E este Deus heraclitiano vai ser identificado como o fogo primordial. E se quisermos especificar de forma mais precisa qual a causalidade do cosmos, da natureza, do mundo, na filosofia de Heráclito, não podemos abrir mão deste conceito de fogo, deste fogo primordial, que vai ocupar um lugar central na filosofia de Heráclito, porque ele representa melhor esta causalidade do cosmos, representa melhor este movimento perene e constante no cosmos, este devir. E por que o fogo representa? Está na base desta filosofia heraclitiana, serve como o grande elemento no qual a filosofia heraclitiana encontra sua unidade substancial. Por quê? Porque o fogo existe a partir do consumo, da destruição dos elementos que o alimentam. Ora, o fogo existe a partir da destruição da madeira, a partir da destruição dos elementos ígneos, dos combustíveis que dão sustentação a este fogo. E este elemento ilustra perfeitamente esse pensamento, a filosofia heraclitiana, pois nós vimos, inclusive nessa nossa aula, nesse nosso encontro, quanto que a existência de uma coisa depende da inexistência de outra. A presença de algo depende da ausência do seu contrário. Ora, o fogo só existe, só se mantém à medida que os elementos que o sustentam vão se esvaindo, vão sendo consumidos, vão sendo tragados pelas chamas. Portanto, fogo seria este princípio original no qual Heráclito organiza a sua filosofia, né? Arquiteta a sua filosofia. Portanto, esses elementos que eu aqui coloquei são elementos-chave para nós entendermos a filosofia de Heráclito de Éfeso, né? Os contrários, a harmonia, Deus, né? Lembremos-nos que quando coloco o logos como unidade dos contrários, harmonia dos contrários, em sua filosofia, Heráclito aqui já está dando um passo à frente dos filósofos de Mileto, pois Heráclito está reconhecendo um princípio de inteligibilidade no cerne do cosmos, no cerne da natureza, no cerne do universo. Toda esta harmonia existe a partir de um princípio de inteligibilidade, a partir de um princípio inteligível, a partir de uma inteligência mesma, né? Essa inteligência é o Deus heraclitiano, é o Logos, é o fogo. E nesse sentido, Heráclito, repito, dá um passo além dos seus antecessores, os filósofos de
Mileto, mas ainda temos alguns outros temas importantes, inclusive a questão da lógica, né, do método da dialética heraclitiana e o conceito de alma, mas isto nós deixaremos para os nossos próximos encontros. Portanto, eram esses os temas acerca da filosofia de Heráclito que eu gostaria de abordar com vocês. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa à formação filosófica de vocês, à formação em história da filosofia de vocês, né? Espero que tenham gostado e em breve nós retornaremos aqui no nosso espaço para darmos sequência a esse curso de filosofia heraclitiana e de filosofia grega. Se gostaram, não se esqueçam aí de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse espaço com outras pessoas e em breve nós aqui retornaremos. Um forte abraço a todos vocês e até lá.